Amém, irmãos. Amém. Vamos para a segunda parte. Deixa eu pegar outro microfone aqui. Amém. Todos aqui entenderam, então, na primeira parte da mensagem, que somos farinha do mesmo saco. Amém? Se você crê no Deus da Bíblia, você acredita nisso. Deus encerrou todos no mesmo lugar. Agora eu vou falar de uma coisa um pouco mais polêmica. Se eu disser para vocês que Deus odeia o pecado, provavelmente vocês vão concordar comigo. Dependendo do contexto em que eu usar esse jargão, Deus odeia o pecado, talvez até vocês me aplaudam, deem glória a Deus. Agora, irmãos, e se eu disser para vocês que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador? Provavelmente vocês vão torcer o nariz para mim. Como assim, irmãos? Deus odeia o pecador? Vou tentar explicar. Salmos capítulo 7, irmãos, a partir do versículo 11 até o 13. A Escritura Sagrada diz o seguinte: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está apontado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Lá em Salmo capítulo 5, versículo 5, a Escritura Sagrada diz o seguinte: os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. A Escritura Sagrada está dizendo o que aqui? Que ele odeia toda a maldade? Em outros textos talvez, mas aqui ele está dizendo: odeia todos os que praticam o mal. Eu sei, irmãos, não é fácil ouvir isso, que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Só que é o Deus da Bíblia que está dizendo isso. Irmão, você só trouxe textos aí do Antigo Testamento. Eu vou trazer um do Novo Testamento e do mesmo capítulo que diz lá: Deus amou o mundo de tal maneira. Se a gente ler um pouquinho adiante, no João capítulo 3, versículo 36, olha o que a Escritura Sagrada diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre o pecado dele? Sobre ele. Sobre ele. Deus odeia o pecado, mas Deus também odeia o pecador. E se você, irmãos, que está me ouvindo aí, ainda continua insistindo em praticar esse pecado aí que você sabe que pratica, a ira de Deus talvez esteja sobre você. Pesado ouvir isso, né? Pesado. Mas eu vou explicar para você o porquê disso. Alguém pode me perguntar: irmãos, isso aí é maluquice. Como é que Deus ele pode odiar se Deus é amor? A gente não acredita que Deus é amor? Como é que ele pode odiar? Essa pergunta não faz muito sentido se você começar a pensar nela. Sabe por quê? Porque Deus odeia justamente porque ele é amor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aí é mãe de menino, de filho, de homem? Se o seu filho, irmãos, irmãs, se você pegar o seu filho, vamos supor que ele está numa situação de decadência, ele começou a usar algum tipo de droga.
E você pega aquele estado dele que ele está, sabe, usou demais naquele dia e está acabado, sujo, está meio louco da cabeça, sabe? Aquele dia que ele está ruim. Imagina aí, se coloca nesse lugar. Você coloca ele do seu lado. E do outro lado, você pega o homem que vendeu droga para ele, com a desculpa de que, olha, isso aqui vai trazer um alívio aos seus problemas. Se eu perguntar para você, você ama o seu filho? Todas as mães aqui vão dizer, eu amo. Se você ama o seu filho e você vê o estado que ele está, você não vai odiar a droga que ele usou. Você vai odiar o homem que vendeu a droga para ele. Vamos pegar um exemplo um pouco mais pesado? Digamos que o seu filho ele foi abusado. Você pega ele machucado, psicologicamente ferido. Eu coloco ele do seu lado. E coloco o homem que fez aquilo com ele. Se você ama o seu filho, você vai odiar o homem que fez isso. Amém, irmãos? Se nós, homens, podemos odiar, e é um ódio justo, não é? É uma causa justa. Eu odeio porque ele fez mal ao meu filho. Por que a gente diz que Deus não pode odiar? É para se pensar. Deus odeia justamente porque Ele é amor. Se sendo homem, irmãos, a gente que presenciou esses dois exemplos aqui que eu dei para vocês, dois males, a gente já passa a odiar a pessoa que fez aquilo com o seu filho, não é? Imagina Deus que olha a maldade sua, minha, da humanidade toda por séculos, por tempos, desde a criação do mundo. Ele viu Caim matando Abel. Ele viu a torre sendo erguida e os homens tentando alcançar o céu. Ele viu o povo dele decair, se prostituir, se misturar com povos estrangeiros. Ele viu o povo dele rejeitar ele constantemente. Ele viu o holocausto. 6 milhões de judeus morrerem. Um único homem com um único ideal matar todos esses homens. Você acha, irmãos, que esse Deus não tem o direito de odiar? Ele não só tem o direito de odiar, irmãos. Ele tem o dever de odiar. Pesado, não é? Se você é uma pessoa que ama o bem, você tem que odiar o mal. Não tem como você fazer as duas coisas. É impossível. Esse é o Deus da Bíblia. Olha o que a Escritura diz. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E ele prossegue. Qualquer que disser a seu irmão, racá, né, tolo, será réu do sinédrio, do juízo. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Quem está falando isso? Sou eu? Quem está falando isso é o apóstolo Paulo? Quem está falando isso é Jesus. Jesus está falando que se você chamar o seu irmãozinho de bobo, de besta, de tolo, você pode ser réu do fogo do inferno. Esse simples pecadinho, pequenininho, já é o suficiente para te colocar nas jaulas de fogo. Olha que pesado o que Jesus está falando. Algum de nós ainda pode levantar uma pergunta. Do que foi exatamente que Deus nos salvou? O que foi que Ele nos salvou? Do que Ele nos salvou, Kendi? Do que Jesus nos salvou? Ele nos salvou do quê? Do quê? Da morte. Da morte? Quem mais? Do que Ele nos salvou, irmãos? Do pecado? Pecado, tô balançando a cabeça assim. Eu vou dizer além. Ele nos salvou sim do pecado. Só que o pecado é a causa de sermos condenados. Ele nos salvou dessa condenação. E o que é a condenação de Deus? É desfrutarmos da ira infinita,
justa de Deus. O que o texto bíblico nos fala quando a gente diz isso, irmãos, é que imagine uma criança, uma criancinha recém-nascida, cabe na palma da sua mão, ela é colocada no chão e um Boeing 747 ele é em direção a essa criança. O que vai acontecer com essa criança? É pesado ouvir isso, né? Pesado ouvir. Essa criança vai fazer o quê, irmãos? O que vai acontecer com ela? Ela vai virar poeira, água, carbono. Ela vai ser destroçada. É como se a ira de Deus estivesse apontada para mim, para você. Essa condenação tão pesada apontada para mim, essa condenação eterna apontada para mim. A Bíblia diz, e vocês leram comigo, que ele está com a sua flecha apontada para o pecador. A espada dele está afiada para mim e para você. Se você olhar para o seu lado, irmãos, olha para o irmão que está do seu lado. Eu não costumo fazer isso. Você acha que esse irmão que está do seu lado consegue te salvar? Não. Não consegue. Quem aí tem um braço forte? Olha para o seu braço. A Lu. Seu braço forte consegue te salvar? Sim. Consegue? Rapaz, você é bravo mesmo, hein? Não, João, não consegue. Eu estou dizendo aqui de algo mais profundo. Talvez você consegue pular um muro para pegar um pipa e você consegue... Então. Mas e da ira de Deus? Será que ele consegue te salvar? Não consegue. Nosso braço é fraco. A pessoa que está do seu lado é fraca. Nós somos fracos. Somos fracos. Nós já falamos sobre duas coisas aqui importantíssimas do Evangelho. Todos pecaram. Alguém aqui discorda disso? Que aquele palavrão que você solta na sua casa, xingando seu filho, que aquela mentirinha pequenininha que você conta para sua mãe, para o seu pai, o Léo mente para você, não mente? É criança. Eu não sei se o filho da Érica já mente, se ele fala alguma coisa. Ele apronta alguma coisa, não apronta que te desaprova? Pecado. Não está pecando contra a Érica, ele está pecando contra Deus. É puro, irmãos, é uma criança. Não é isso que a Escritura Sagrada me fala. Sabe o que a Escritura Sagrada me fala? Que desde o ventre da nossa mãe, nós fomos constituídos em pecado. E eu também disse para vocês um outro ponto da mensagem, que Deus odeia o pecado. Crente da SEAC, não diga o contrário disso. Porque a Escritura Sagrada nos fala que Ele odeia também o pecador. Quando você ouvir alguém falando Deus odeia o pecado e ama o pecador, que isso crie comichão no seu ouvido. Porque isso, irmãos, encerra você não naquele buraco que eu falei para vocês no começo, que está todo mundo debaixo do mesmo teto. Está todo mundo numa fossa de lama, sujos, necessitados de ajuda. Quando alguém fala que Deus ama o pecador, ele está tirando mérito, está tirando glória do Evangelho de Jesus. E vocês vão entender o porquê. É necessário, irmãos, eu preciso que todos aqui entendam o tamanho da nossa pecaminosidade, o tamanho da nossa miséria, o tamanho da nossa vergonha, o tamanho da nossa sujeira. Sabe por quê? Porque esse mesmo Evangelho, irmãos, ele diz lá na frente que a quem muito foi perdoado, muito ama. Se você entende que você não precisa tanto desse perdão assim, que você não é tão pecador assim, então você não foi tanto perdoado. Você não ama tanto. Vamos para o ponto 3. O texto de Romanos, ele continua nos dizendo, né, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente pela sua graça. Parece redundância, não parece? Gratuitamente, de grátis, pela sua graça. De graça. O apóstolo Paulo está sendo redundante. Sabe onde a gente vai encontrar algo que a gente consegue compreender essa passagem? Lá em Salmos capítulo 35, não precisa abrir, Rebeca.
35, 19 e Salmo 69, versículo 4, a Bíblia diz, o rei Davi está dizendo o seguinte: os meus inimigos, eles me odeiam sem razão, sem motivo. E ele continua dizendo lá no Salmo 69, versículo 4, que aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Essa palavra sem causa, sem razão, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós somos justificados de graça, sem motivo, sem razão. Da mesma forma como odiaram Jesus sem motivo, sem razão, nós somos salvos sem motivo, sem razão nenhuma. Não fizemos absolutamente nada. Pelo contrário, fizemos aquilo que mais desaprova, que mais desagrada a Deus. E apesar de nós, fomos salvos. Fomos justificados. Apesar da nossa pecaminosidade que eu falei para vocês, nós somos justificados. O que é justificação? Justificação, crianças, justificação é algo que a gente usa num tribunal. Imagina um juiz lá julgando um criminoso, um assassino. A gente usa esse termo lá no tribunal, quando uma pessoa é perdoada dos seus pecados, perdoada dos seus crimes. Quando o juiz bate o martelo na mesa, ele fala assim, o réu está livre das acusações. Já ouviram isso em algum filme? Já. Ele bate na mesa assim e fala, o réu está livre das suas acusações. Isso é justificação. O texto está dizendo aqui que nós fomos justificados mediante a obra de Jesus. Sem causa, sem motivo. Você não deu uma bala para Deus, você não comprou Deus, você não ajudou Deus a carregar uma lata de cimento, você não fez absolutamente nada para ajudar Deus. Sem motivo nenhum Ele te justificou. E não somente isso, irmãos. A Escritura Sagrada nos diz que não tinha absolutamente nada em nós que Deus olhasse e dissesse, nossa, esse cara é bom. Esse cara, ele é bom. Brabo, rapaz, olha. Não é um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 22, ele diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a Escritura Sagrada está me dizendo aqui? Que o simples motivo... Quem aqui gosta de paisagem? Paisagem bonita. Quem já foi para a praia? Eu adoro paisagem de praia. Isso. Você gosta da praia? Mais ou menos. Mais ou menos. Gosta de quê? O que você gosta de ver de paisagem assim? Casa limpa? Olha só. Se um botijão de gás explodir na sua casa vai ficar como? Suja. Quando a gente vê, irmãos, aquela paisagem do litoral norte, a gente desce a Tamoios, um negócio bonito demais. A gente vê que o mar ele vai até o seu limite. Ele não passa. Por quê? Deus estabeleceu o limite para o mar. É um absurdo a gente dizer que toda aquela beleza... A gente viu um beija-flor esses dias voando na janela de casa. É bonito demais, irmãos. Ele voa paradinho. Parece que nem está batendo asa. Você acha que aquilo dali foi feito através de uma explosão? O que foi, João? Ontem eu entrei em casa, tinha uma borboleta maior que esse ventilador lá na parede. Tá pego. Você acha que foi uma explosão que fez essa borboleta? Não sabe? Quem aqui já viu uma flor extremamente colorida? Bonita. Você fala, meu, que cor profunda. A Nara gosta de flor.
Irmãos, não tem como aquela cor profunda. A gente não tem uma cor profunda assim como uma flor. A Bíblia diz que Deus veste as flores melhor do que Salomão se vestia em toda a sua riqueza. Esse Deus poderoso que colocou limite no mar, que separou águas e céu, que fez todo esse universo vasto e imenso, ao ver essa obra de arte, Deus é um artista, a gente se torna indesculpável em pensar, não existe um Deus. Não existe um Deus. Isso é mentira. É impossível, irmãos. Você vê aquela lua cheia, bonita, que ilumina todos a terra, e você fala, Deus não existe. O que a Escritura Sagrada está me dizendo aqui é que quando a gente olha a criação e diz, Deus não existe, você está se tornando um louco. Você está se fazendo louco. Porque tudo mostra a assinatura de Deus. Se você morresse agora, para onde você iria? Não sei. Eu não sei. Ou pro céu ou pro inferno. Rapaz. Você quer ir para onde, João? Para o céu. Amém. Imagina que um repórter ele chega em 3 religiosos, um judeu, um muçulmano e um cristão. Ele pergunta para o judeu, se você morrer hoje, para onde você vai? O judeu vai falar, vai bater no peito e vai falar, eu vou para o céu, eu obedeço a lei de Deus, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu observo a lei dia e noite, vou para o céu. O repórter fala, legal. Aí ele pergunta para o muçulmano, se você morrer hoje, muçulmano, para onde você vai? Pra dentro do caixão. O muçulmano ele responderia o seguinte, eu vou para o céu, porque eu faço as minhas orações todos os dias. Eu cumpro cada palavra do Alcorão. Eu dou esmola para os pobres. A minha vida é perfeita. Eu ajudo todo mundo. Vou para o céu. O repórter vai falar, legal, interessante. E ele pergunta para um cristão verdadeiro, genuíno, se você morrer hoje, para onde você vai? O cristão, irmãos, ele diz o seguinte, eu nasci em pecado. Em pecado. Fui achado completamente injusto, sem mérito nem valor. Eu mereço o mais profundo, escuro inferno, julgamento. Aí o repórter interrompe e diz, peraí, eu entendo os outros caras, porque eles têm méritos, eles conquistaram o espaço dele no céu. Eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir. Eles merecem ir, eles dão esmola. Eles ajudam o pobre, eles leem a Bíblia e obedecem cada mandamento de Deus. Eles merecem ir para o céu, mas você está me dizendo que você é pecador, que você é impuro, que você é injusto e você vai para o céu? Por quê? O cristão ele deve responder o seguinte para esse homem. Porque não é nos meus méritos que eu me baseio, mas nos méritos de outro homem. Perfeito, justo, puro, poderoso em obras e em palavras. É por causa disso que eu sei e eu tenho certeza que eu vou para o céu. Por que a igreja verdadeira, irmãos, sempre deve falar de pecado? Por quê? Por quê, irmãos? A gente não saberia, como eu disse para vocês, isso diz lá em Lucas capítulo 7, versículo 47, o quanto nós somos amados se nós não sabemos o quanto somos pecadores. A igreja hoje não fala mais de pecado, porque não é interessante, não enche templos, tem cadeiras vazias aqui. Só que o Deus da Bíblia não me chamou para encher cadeiras, para encher templos. Ele me chamou para pregar a verdade. Ele nos chamou para ouvir a verdade.
Por isso te digo, Lucas capítulo 7, versículo 47, que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Acontece que hoje, irmãos, na maioria das mensagens, a gente coloca o homem num pedestal. Como esse homem é bom, como esse homem merece, como esse homem é digno. Olha esse pastor que santo. Mas a verdade bíblica, irmãos, nos leva a olhar para 2000 anos atrás, onde Jesus Cristo foi morto, derramou seu sangue naquela cruz, em nosso lugar. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, irmãos? Alguém pode me dizer, irmãos, de fato Jesus é a coisa mais importante. Eu vou discordar de você. Jesus não é a coisa mais importante. Ele é tudo que temos. Tudo. Tudo. Se você olhar para o seu lado, você diz que seu irmão não pode salvar. Se você olhar para o seu braço, você diz que seu braço não tem força de te salvar. Não tem para onde a gente escapar, irmãos. Não tem brecha, não tem fechadura, não tem um mínimo buraco que a gente pode passar para ser salvo. Ou é Jesus ou é nada. Ou é Cristo Jesus na cruz, morto e ressurreto, ou é nada. Ou é Ele, ou é nada. Não é 1% você e 99% Cristo. Não, é 100% Jesus. Ele é o único que tem capacidade, poder para nos salvar. Fomos justificados. Ele bateu o martelo na mesa e disse: esses pecadores miseráveis estão livres das suas acusações. Se coloque de pé, irmãos, a gente não acabou ainda, tá? Vamos orar? Quem trouxe a sua oferta?